A graça e a paz do nosso Deus seja com todos os irmãos. Queridos, nós vamos retomar aquilo que vínhamos falando lá no Evangelho de Marcos. Obrigado, João. Capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 8. Hoje nós vamos olhar para as evidências de uma falsa fé, baseado nos versículos de 11 a 13. Semana passada, ou melhor, da última vez que falamos em Marcos, nós fizemos a exposição dos versículos de 1 a 10, e hoje vamos fazer do 11 ao 13. E quero convidar os irmãos para que leiamos essa passagem, que ela diz o seguinte, Marcos 8, de 11 a 13. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. O texto imediatamente anterior, irmãos, dos versículos de 1 a 10, ele fala da segunda multiplicação de pães e peixes. Aquela multiplicação de pães e peixes que aconteceu no território dos gentios. E lá, quando termina essa segunda multiplicação de pães e peixes, Marcos nos informa que Jesus se dirigiu para uma região que ele chama de Dalmanuta. Mateus fala dessa região chamando-a de Magadã, mas se trata do mesmo lugar. E quando Jesus chega nessa terra, a terra de Dalmanuta, ali acontece um novo encontro entre ele e os fariseus. Jesus volta para o território galileu, né? Ele está ali em algum lugar da cidade ou do território de Dalmanuta, né? E ali ele se reencontra com os fariseus. Esse reencontro ele aconteceu porque a cidade de Dalmanuta ficava na parte ocidental do Mar da Galileia, mais ou menos a cerca de 4 quilômetros da cidade de Tiberíades. Então Jesus não volta para Cafarnaum, que era a sua cidade original, mas ele volta para o território da Galileia novamente, depois de ter passado um tempo entre os gentios. Trazendo alguns esclarecimentos sobre a cidade de Dalmanuta ou de Magadã. Naqueles tempos, essa cidade ela tinha uma função econômica muito importante, porque ela era uma espécie de centro de distribuição do peixe que era pescado no Mar da Galileia. A maior parte do peixe ia para lá, e de lá era distribuída para várias regiões do Império Romano. Então era uma cidade bem movimentada, onde havia um comércio de peixe muito forte. E como eu falei no último sermão, na vez passada, essa cidade ela se tornou conhecida fora da Galileia por causa de Maria Madalena, aquela prostituta a quem Jesus perdoou. Nos primeiros tempos ela era conhecida como Maria de Magadã ou Maria de Magdala, porque ela nasceu nessa cidade, segundo as pesquisas. Então era uma cidade com bastante movimento, e Jesus ele sai de Cafarnaum, vai para o território gentil, agora ele atravessa novamente o mar, volta para a região da Galileia e vai para essa cidade aqui, que Marcos chama de Dalmanuta e Mateus chama de Magadã, possivelmente porque estavam falando do mesmo território, mas de locais específicos. Marcos parece que ele fala de um local mais específico, que dentro de Magadã havia um local chamado Dalmanuta. Por isso ele diz que Jesus foi especificamente para esse lugar. Bom, mas quando Jesus vai para essa cidade,
era território galileu, consequentemente, não foi difícil para Jesus ser reconhecido pelos fariseus. Logo que ele desembarca ali naquela cidade ou naquela região, os fariseus o identificam e imediatamente retomam aquela antiga oposição que faziam a ele. Os fariseus já estavam treinados a se opor a qualquer coisa que Jesus realizava. Por isso, tão logo ele volta para o território galileu, a oposição a Jesus recomeça. Na verdade, eles apenas dão continuidade àquilo que eles já faziam anteriormente. Independente do que Jesus realizou na Galileia, independente dos milagres, independente das obras e das mensagens que Jesus pregou para aquele povo, havia uma implacável oposição do grupo religioso dos fariseus. Não somente dos fariseus, mas especialmente deles. Mas, irmãos, essa oposição a Jesus, se nós observarmos, ela era uma manifestação daquilo que já se anunciava há muito tempo e que ainda acontece até hoje. Vejam, nós lemos no Salmo 119, especialmente no versículo 158, como o salmista, ele lamenta o desprezo daqueles que eram infiéis à palavra de Deus, daqueles que rejeitavam a palavra de Deus. As palavras do salmista já eram prenúncio de uma rejeição ainda maior que viria quando o evangelho fosse anunciado ao mundo. E a presença de Jesus ali e a rejeição que ele sofria era uma comprovação do que o salmista já havia predito antes. O apóstolo Pedro, ele registra o lamento de Ló por causa dos ímpios lá em Sodoma. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 8, nós vamos ver Pedro registrando o lamento de Ló por conta da rejeição que os ímpios tinham à verdade. Então vejam que aquilo que estava acontecendo com Jesus era o que já havia sido prenunciado há milhares de anos antes. Por isso, irmãos, nós não temos que nos surpreender com qualquer rejeição que nós encontramos a respeito de Jesus Cristo. Essa incredulidade, inclusive, ela foi motivo de tristeza para Jesus, tanto no tempo em que ele estava entre os homens, quanto ainda é hoje. Até nos dias atuais, irmãos, a impiedade, a rejeição dos homens à palavra de Deus, ela causa tristeza, porque do céu o Senhor Jesus Cristo testemunha o embrutecimento do coração humano. Ou seja, os pecados do presente, eles são tão ofensivos quanto os pecados do passado, porque são pecados que atestam o quanto o coração do homem está afastado de Deus e por isso rejeita o Salvador. Olhando aqui para esse momento que Marcos registra aqui na jornada de Jesus rumo a Jerusalém, é interessante perceber que os fariseus, eles não diminuíram a sua rejeição a Jesus enquanto ele esteve fora, durante ali um período que ele esteve entre os gentios, né? Pelo contrário, quando Jesus volta para o território da Galileia, além de o rejeitarem, eles ainda buscam escarnecer de Jesus, pedindo que ele lhes mostre um sinal. E esse pedido, queridos, de um sinal, é um pedido totalmente descabido. Por isso que ele é respondido por Jesus com uma palavra de juízo sobre eles. E esse juízo de Jesus, na verdade, era somente uma revelação do quanto aquelas pessoas estavam se autocondenando com as suas atitudes. É nesse contexto, queridos, é neste panorama, olhando para este horizonte, que nós vamos fazer a exposição de hoje, que tem como tema as evidências de uma falsa fé, e que está dividido, o tema que está dividido nos seguintes pontos. A falsa fé, ela faz exigências. A falsa fé, ela cai no vazio, e a falsa fé fica sem respostas. Vamos, portanto, ao primeiro ponto. A falsa fé, ela faz exigências. Olhem aqui comigo o versículo 11.
E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus havia encerrado a sua incursão entre os gentios, e ele encerrou assim de um modo maravilhoso, com um banquete para mais de 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Agora ele estava novamente em território judeu, enquanto prosseguia o seu curso a caminho de Jerusalém. Mesmo que ele não estivesse nesse momento na sua cidade natal, que era Cafarnaum, mas ele estava numa região onde ele era bem conhecido. E é justamente nesse lugar, na sua terra, podemos dizer assim, que ele é exigido a realização de mais um milagre. Mas observem, queridos, Jesus já tinha realizado uma infinidade de milagres entre fariseus, entre saduceus, entre escribas, entre todos aqueles grupos religiosos e políticos do seu tempo. Esse pedido, ou esse novo pedido exigente que lhe é feito quando ele volta para a Galileia, portanto, não tinha como objetivo suprir a necessidade de alguma pessoa que estava passando ali por algum problema. Quando os fariseus pedem que Jesus desse um sinal da sua divindade, eles não estavam ali com alguém que não tinha outra opção na vida que não fosse recorrer a Jesus. Eles pedem um sinal apenas com a intenção de testar a divindade de Jesus, e eles fazem isso tentando a sua pessoa. Essa mesma história, contada lá no Evangelho de Mateus, informa que estavam presentes não somente os fariseus, mas também os saduceus. E eles se reuniram, dois grupos opostos, politicamente e religiosamente. Eles se uniram para testar e exigir provas da divindade do Senhor Jesus Cristo. Isto porque, irmãos, apesar de tudo que Jesus havia feito, nenhum milagre realizado por Jesus havia sido suficiente para convencê-los de que ele era realmente o Messias prometido. Eles se recusavam a reconhecê-lo como o Filho de Deus que haveria de vir. Entretanto, queridos, quando eles fazem tais exigências, vejam, eles não estavam buscando uma última oportunidade para tentar se convencer de que Jesus se tratava realmente do Filho de Deus. Eles estavam tentando pegar Jesus em alguma falha para mostrar ao povo que ele não passava de um charlatão, de um milagreiro ou de alguém dessa natureza. Por isso, mesmo que Jesus realizasse algum milagre naquele momento, atendendo o pedido deles, com certeza eles não iriam acreditar nele. Possivelmente, se Jesus cai nessa cilada, eles iam dizer que ele tinha realizado o milagre pelo poder de Beelzebu, porque eles já haviam feito isso antes. Olhem lá no capítulo 3 do próprio Evangelho de Marcos, os versículos 20 a 30, como eles acusam Jesus de realizar milagres pelo poder de Beelzebu. É quando Jesus fala que todos os pecados podem ser perdoados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo, menos acreditar a Satanás aquilo que é obra de Deus. Eles já haviam negado, eles já haviam testemunhado, mas eles negaram antes, e certamente negariam também se Jesus caísse nessa chantagem feita por aquelas pessoas. Isso quer dizer, queridos, que nenhuma daquelas pessoas que pediu milagre da parte de Jesus tinham qualquer interesse em conhecê-lo. Eles buscavam apenas testá-lo para ver se ele fracassaria quando Jesus aceitasse a exigência que eles estavam fazendo ali naquele momento. Vejam que Marcos deixa bem claro aqui no versículo 11, que a discussão que eles promoveram com Jesus era baseada não no interesse de conhecê-lo ou de aprender alguma coisa de sua parte. Eles levantaram uma discussão com Jesus baseada em futilidades, porque a intenção era desqualificá-lo publicamente. E isto, queridos, era porque o interesse dessas pessoas estava baseado, todo o esforço que eles estavam realizando
era estimulado pela inveja, era estimulado pelo ciúme que o ministério e a mensagem de Jesus despertavam no povo, porquanto as palavras de Jesus eram palavras que transformavam vidas e os despertava para um novo propósito com Jesus. Isso era algo bem diferente da religião caduca que os fariseus exigiam do povo. Eu me lembro de um filme histórico, Ben-Hur. Não me lembro bem da primeira, como foi que isso foi tratado na segunda versão. Essa versão mais que foi lançada há pouco tempo. Mas aquela primeira versão, acho que lá dos anos 80, se eu não me engano, tem uma cena muito interessante, quando Jesus, ele não aparece, obrigado, irmão Jean, Jesus não aparece diretamente no filme, nessa versão mais recente, Jesus ele recebe um pouco mais de destaque, mas naquela primeira versão, na anterior, Jesus aparece apenas de relance assim, e aí aquele grupo militar lá conversando, e aquela tensão toda lá em Jerusalém, aí algum deles diz assim: esse aí não luta com armas, mas ele é o mais perigoso de todos, se referindo a Jesus. Esse aí é o mais perigoso de todos, porque ele usa palavras. Aquela declaração, irmãos, ela demonstra bem o poder que a mensagem do Evangelho tinha na vida daquelas pessoas, assim como tem até hoje, quando transforma vidas, quando faz pessoas que viviam perdidas a descobrirem uma nova vida. E era justamente esse poder que angustiava saduceus e fariseus. Por isso eles eram tão implacáveis na sua oposição a Jesus. Por isso, irmãos, que quando Jesus está aqui nessa região, eles se aproximaram dele não para aprender com ele, mas para tentá-lo ou para testá-lo com as suas motivações perversas. Afinal de contas, nada do que Jesus fazia era suficiente para eles. Por isso eles buscavam criar armadilhas para tentar acusá-lo de impostor e de falso profeta. Quando eles pedem mais um sinal para Jesus, isso aqui não passava de uma exigência ardilosa que eles estavam fazendo para ver se conseguiam condenar Jesus de alguma maneira. Contudo, sem perceber, estavam apenas mostrando o quanto eram cegos em relação à verdade que o Evangelho estava trazendo. Pedir, como diz aqui o versículo 11, saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Pedir que Jesus desse provas da sua divindade, irmãos, apenas evidenciava o tamanho da incredulidade a qual aquele povo estava submetido. Afinal de contas, a verdadeira fé, ela não faz exigências. A verdadeira fé, ela não pede provas. Ela não requer sinais miraculosos. A verdadeira fé, ela se alegra em Deus e na sua graça. Ela se satisfaz com a presença do Espírito Santo que habita naquele que confessa Jesus como Senhor e se humilha diante da presença do Salvador eterno. Estes são os sinais da verdadeira fé. Pedir sinais do céu, exigir milagres ou coisas semelhantes, sinais miraculosos, são evidências de uma falsa fé, de alguém que está em busca de um milagreiro e não de um Salvador. O nosso segundo ponto, os irmãos que chegaram depois, nós estamos em Marcos capítulo 8, versículos de 11 a 13. O nosso segundo ponto a falsa fé,
ela cai no vazio. Olha aqui Marcos capítulo 8, 12. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. Irmãos, podemos dizer, até de forma exaustiva, Jesus já havia dado provas de quem ele era. Jesus já havia dado provas de que ele era aquele de quem os profetas haviam falado. Ele já havia dado provas incontestáveis de que ele era o Filho de Deus, de que ele era aquele que foi enviado pelo Pai para salvar a humanidade perdida em seus próprios pecados. Aqueles, queridos, que pediram mais um sinal da sua parte, possivelmente, se não todos, mas pelo menos alguns, já o tinham visto curar enfermos. Alguns daqueles possivelmente já tinham visto Jesus livrar ou curar pessoas da lepra, já o tinham visto alimentar famintos, e talvez até mesmo o tinham visto ressuscitar algum morto. Por isso, pedir mais um milagre que pudesse comprovar quem ele era, não passava de um insulto e de uma atitude vil, que mostrava a monstruosidade espiritual a qual eles estavam submetidos. Porque, irmãos, isso significava que para aquelas pessoas não importava o que Jesus havia feito. Qualquer coisa seria insuficiente para a fé vazia que eles carregavam. É por isso que a resposta de Jesus a esse pedido foi um gemido profundo, gerado por causa da dureza do coração em que aquelas pessoas se encontravam. Marcos diz aqui no versículo 12 que esse gemido partiu do íntimo do seu espírito, ou seja, do mais profundo da sua alma. Foi algo que partiu de um coração triste pela condição ou pela forma como aquelas pessoas revelavam a condição em que eles se encontravam. Essa declaração impactante de Marcos, irmãos, mostra o quanto Jesus ficou perplexo e triste com o vazio de vida que aquelas pessoas carregavam dentro de si. Esses fariseus e saduceus, como nos informa Mateus, observem, eles representavam uma grande parcela da população da época. Eles representavam um percentual considerável, muito grande mesmo, dos judeus. Por isso Jesus ficou profundamente triste, porque era uma parte do seu povo, era uma parte da sua geração, que mostrava o quanto estava perdida em pecado. Por isso a sua resposta silenciosa para esta geração revelou a tristeza em que ele ficou ao ouvir um pedido tão impertinente. Motivado, queridos, ou movido por essa tristeza, é que ele declarou de forma contundente que nenhum sinal seria dado àquele povo, porque o problema deles não era a falta de milagres, mas a incredulidade. E nenhum milagre, irmãos, nenhum sinal miraculoso seria capaz de remover a incredulidade daquele povo, assim como não remove até hoje. Tenho dito, milagre não muda a vida de ninguém. O que muda a vida de alguém é o assentimento da verdade do Evangelho, é a presença do Espírito Santo na vida da pessoa, é a regeneração que esse Espírito promove na vida da pessoa. Milagre não muda a vida de ninguém, não remove a incredulidade de ninguém. Quem busca ou quem espera por milagre para dizer que acredita que Deus existe, vai morrer na incredulidade, porque não é este o propósito do milagre, e tampouco essa é a forma que Deus usa para mudar a vida de alguém. E é por isso, irmãos, que o pedido daqueles homens
era tão ofensivo e tão descabido. E mesmo que Jesus realizasse um milagre, a fé vazia que eles tinham não seria preenchida. Mesmo que Jesus realizasse um milagre, eles continuariam vazios e acreditando em sua religião igualmente vazia. Jesus mesmo disse, irmãos, em outras passagens, Mateus capítulo 12, versículo 38 a 42, Lucas capítulo 11, versículo 29 a 32, Jesus diz que nenhum sinal, além do sinal de Jonas, seria dado àquela geração má e adúltera. E por que Jesus diz que nenhum sinal, além do sinal de Jonas, seria dado? Porque o sinal de Jonas, ele era um prenúncio da ressurreição. Os 3 dias em que Jonas ficou nas profundezas do mar, no ventre de um grande peixe, na verdade era um prenúncio de uma ressurreição maior que haveria de vir. Era uma figura, era uma lembrança, era uma projeção de alguém que ficaria 3 dias nas profundezas da terra e que depois ressuscitaria. Assim como Jonas é devolvido à vida, no devido tempo, o Messias também seria devolvido à vida. Assim como Jonas saiu das profundezas do mar e foi devolvido à superfície, no tempo devido, alguém também haveria de ser devolvido à superfície da terra, depois de ter passado 3 dias na sepultura. Por isso Jesus diz, olha, nenhum sinal, além do sinal de Jonas, seria dado àquela geração má e adúltera. E aquela geração, irmãos, eles ignoraram o sinal de Jonas. Eles ignoraram que aquele acontecimento com Jonas apontava para uma realidade ainda maior, que era a ressurreição de Jesus Cristo. Ora, se eles ignoraram o sinal de Jonas, certamente iriam ignorar qualquer outro sinal que Jesus realizasse. Por isso ele responde com um silêncio para a fé vazia daquele povo. Estas palavras de Jesus, portanto, irmãos, vejam, ela aponta para o juízo divino que haveria de vir sobre aquela geração incrédula, a semelhança do que já havia acontecido com os antepassados deles. Os irmãos sabem muito bem que o povo de Israel, quando foi tirado da opressão e da escravidão no Egito, eles passaram 40 anos sendo sustentados por Deus no deserto, mas mesmo sendo sustentados por Ele, mesmo recebendo o maná todos os dias, mesmo tendo a sua providência garantida, como nos ensina o Pentateuco, ainda assim eles se entregaram à incredulidade, e por isso não entraram na terra prometida. Foi necessário que toda aquela geração morresse, para que a nova geração pudesse adentrar na terra prometida. E eles não entraram, eles não receberam a promessa, porque se entregaram à incredulidade. Mesmo vendo todos os sinais, mesmo vendo a providência de Deus presente em suas vidas todos os dias. E este povo aqui, que pede um milagre para Jesus, irmãos, mesmo tendo uma jornada ao lado de Jesus, testemunhando milagres, mesmo estando aonde Jesus estivesse para persegui-lo, para fazer oposição a ele, e vendo Jesus realizar milagres, alimentar pessoas, curar doentes, libertar pessoas opressas, curar outros da lepra, sarar enfermos e tantas outras coisas mais, ainda exigiam mais um milagre, a fim de que as suas expectativas ou os seus desejos pudessem ser atendidos. É por essa razão, irmãos, que Jesus se nega a falar, até mesmo a falar qualquer coisa para eles, porque jamais Jesus realizaria um milagre para atender interesses humanos ou com o intuito de agradar a homens. Por isso que não custa nada lembrar, aonde você vê um anúncio, quinta-feira, culto do milagre, sexta-feira, dia da libertação, passe por longe, porque é um aviso fraudulento.
Os milagres de Jesus, eles não têm hora marcada, eles não têm lugar certo, eles não dependem de pessoas. Não existe culto do milagre, não existe culto da libertação, não existe nada nesse sentido, irmãos, que vise a promoção de pessoas, de igrejas ou qualquer coisa desse tipo. Aí, esses que fazem assim, como estavam tentando fazer esses fariseus, eles apenas revelam os seus intentos perversos e falaciosos. Quando Jesus se recusa a submeter a manipulação daquelas pessoas vazias de fé, que estavam tentando impor uma agenda sobre ele, Jesus está apenas dizendo para eles, irmãos, que não é o homem que diz o dia e a hora do milagre acontecer, e mais ainda, que a fé não depende de tais milagres. Por isso que uma fé falsa, ela cai no vazio. Jesus não vai responder pessoas que tentam alimentar uma fé falsa, que dependa de milagre, que tenha horário marcado para coisas dessa natureza. A fé falsa daquelas pessoas, irmãos, caiu no vazio, não porque Jesus não pudesse realizar um milagre ali, mas porque as intenções dos seus corações eram espúrias. Eles não estavam pensando no benefício de alguém, estavam tentando simplesmente manipular Jesus, e para piorar, na intenção de desqualificar a sua pessoa. Com uma postura desse tipo, irmãos, eles jamais estavam aptos a entender o verdadeiro significado da fé. Por isso, a fé daqueles homens caiu absolutamente no vazio, quando Jesus os deixou sem resposta, não deu nenhuma explicação, tampouco se justificou diante deles. O nosso terceiro ponto, irmãos, a falsa fé, ela fica sem respostas. Versículo 13. Versículo 13 diz assim: e deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Jesus não alimentou a má intenção dos fariseus. A sua resposta foi muito clara, que foi o silêncio. E esse silêncio apontou a gravidade da intenção daquelas pessoas. Porque quando Jesus responde com o silêncio, ele abandona aquelas pessoas à sua própria sorte. Dali para frente, quando Jesus não diz nada para eles, dali para frente, aquelas pessoas elas seriam guiadas por seus próprios corações embrutecidos. Elas seriam guiadas pelos seus próprios corações dominados pelo pecado, e consequentemente haveriam de seguir o caminho que escolheram para si, sem consciência da gravidade do erro que haviam cometido ao rejeitar o Evangelho. Vejam que a expectativa daquelas pessoas, quando procuraram por Jesus, era ver coisas espetaculares, era ver um milagre inusitado. Mas vejam também que eles não queriam compromisso com aquele que iria fazer o milagre. Observe, irmãos, como essa é a natureza do homem que não conhece a Cristo, que ainda não foi regenerado. Lá em Lucas capítulo 23, versículo 12, está registrado o erro, ou o encontro entre Jesus e Herodes, e o erro que Herodes comete, quando ele, por curiosidade, ou talvez por alguma diversão particular, ele espera que Jesus realize um milagre ali na sua frente. O problema é que poucas horas depois, Jesus seria crucificado, e ele sabia disso. Então a sua missão iria ser concluída não com um milagre, mas com um sacrifício. A sua missão iria ser concluída não com algum sinal espetacular, mas com o sangue sendo derramado, o seu sangue sendo derramado na cruz do Calvário. Os milagres que Jesus já havia realizado até aquele momento, irmãos, eram suficientes para que todas as pessoas pudessem saber que ele era o Messias prometido, de que ele era o Salvador de quem os profetas falaram. Mas assim como Herodes fez algum tempo depois, aqui nesse momento,
os fariseus ignoraram completamente isso e pediram mais um milagre com o intuito de pegá-lo em alguma falha. Por isso ficaram sem resposta, porque seus corações eram suficientes maliciosos para que eles pudessem ver em Jesus o Salvador, mesmo que Jesus realizasse o pedido deles. Aí observem a atitude de Jesus. Quando nós fizemos a exposição do capítulo 6, lá no versículo 11, Jesus havia orientado os discípulos que batessem a poeira dos pés se eles não fossem recebidos em algum lugar. Quando ele os mandou naquela missão, na primeira missão que eles realizaram sem Jesus. Da mesma forma, Jesus faz aquilo que ele ensinou aos seus discípulos. Ele se retira da presença dos fariseus. Ele bate a poeira dos pés. Entretanto, quando Jesus sai em silêncio, observem, ele não saiu como alguém que foi derrotado em um debate, mas ele saiu como um juiz que proferiu uma sentença contra os seus acusadores. A ausência de resposta da sua parte, irmãos, mostrou o quanto aquelas pessoas haviam se condenado quando tentaram pô-lo à prova. Eles foram condenados sem palavras, mas com silêncio, quando Jesus deixou de corresponder à fé vazia que eles apresentavam diante dele. Quando, em vez de dar provas de que tinham compreendido a mensagem, eles apresentaram uma fé falsa e interesseira. E essa fé jamais iria mover a vontade de Cristo em fazer algo por eles. Ficar sem resposta, irmãos, certamente mostrou o quanto o coração daquelas pessoas estava vazio e o quanto suas vidas careciam de sentido. Enquanto eles esperavam pegar Jesus em alguma falha, eles terminaram descobrindo que as suas más intenções, que os seus engodos religiosos jamais seriam suficientes para demover Jesus da sua missão de levar a verdade aos homens, em vez de alimentar os interesses escusos de alguns grupos religiosos. Queridos, vejam como essas pessoas tentaram manipular Jesus e como eles foram derrotados nos seus próprios argumentos. Vejam que Jesus jamais se dobra a qualquer manipulação. Homens caem em manipulação. Milagres até são realizados por aí, com dia e hora marcada. Mas a Bíblia nos diz que o próprio Satanás realiza milagres a fim de confundir os homens. Portanto, queridos, sejamos cuidadosos. Não vamos acreditar que manipulações, interesses, declarações positivas ou qualquer coisa desse tipo vai dobrar a vontade de Jesus. Jesus realiza qualquer milagre, mas sempre segundo a sua vontade e não segundo a vontade dos homens. Eu quero concluir, irmãos, essa exposição fazendo aqui as aplicações de praxe. E a primeira aplicação que eu quero fazer para nós hoje, agora olhando especificamente para nós, é lembrar que a verdadeira fé, ela não faz exigências. A verdadeira fé, ela não depende de sinais mirabolantes, tampouco exige provas da parte de Deus. Eu já ouvi algumas pessoas falando que colocou Deus à prova. Isso é pura tolice. Deus jamais será submetido a alguém que tenta testar o seu poder, a sua fidelidade ou algo desse tipo. Isso não é uma fé verdadeira. A fé verdadeira, irmãos, ela se contenta com a verdade do Evangelho. A fé verdadeira, ela se contenta com aquele assentimento no coração de que verdadeiramente somos salvos. A fé verdadeira, ela se contenta com a presença do Espírito Santo. Fazer exigências é para pessoas que têm uma fé
fraca. É para pessoas que ainda não entenderam o Evangelho. Normalmente, quem faz exigências baseado na fé é quem ainda não conheceu verdadeiramente a Cristo. Por isso, precisam ter seus caprichos atendidos. O problema, queridos, é que tais pessoas, elas se tornam presas fáceis dos charlatões da fé. Elas se tornam presas fáceis dos manipuladores da fé, daqueles que fazem promessas em nome de Deus e usam de artimanhas para dizer que as suas exigências foram cumpridas. O grande problema é que quem acredita nesses charlatões, uma hora vai descobrir a verdade e se decepciona com o Evangelho, se revolta, se sente enganado, diz que foi traído ou qualquer coisa desse tipo, e se rebela, se distancia da verdade do Evangelho, não porque Deus não foi capaz de atendê-lo, mas porque a sua própria ignorância o condenou. A verdadeira fé, queridos, ela é baseada no conhecimento correto de Deus. A segunda aplicação que eu quero trazer, irmãos, é que a verdadeira fé, ela nunca é vazia de sentido. Ela está pautada na Bíblia. A verdadeira fé, ela está pautada no Deus que é Espírito, e ela jamais depende de benefícios materiais. Quem conhece a verdadeira fé não depende daquilo que vê, mas depende da esperança que o Espírito Santo gera em seu coração. A verdadeira fé, irmãos, ela está pautada na verdade do Evangelho, e é essa verdade que rege a sua vida e lhe conduz para uma realidade muito maior do que aquela que os olhos físicos são capazes de apresentar. Quem tem uma verdadeira fé, irmãos, olha para o porvir, não espera benefícios materiais, não espera recursos ou bens daqui deste mundo, mas olha para a eternidade. Quem está esperando prosperar, ficar rico, ganhar muito dinheiro, participando de corrente da prosperidade, de quebra da maldição, de um milagre, qualquer coisa desse tipo, está esperando em vão. Você quer prosperar? Estude, trabalhe, gaste menos do que ganha, e aí você vai prosperar. Esse é o caminho da prosperidade, é ralar, é acordar mais cedo do que o concorrente e começar a estudar ou a trabalhar mais cedo do que ele. Isso é o que lhe faz prosperar. A verdadeira fé, queridos, ou a fé, ela não vai lhe dar de graça essas coisas. Certamente que quem busca Deus, quem pede a orientação de Deus, quem ora a Deus, está mais apto a ir mais longe. Mas isso não é uma questão de fé, simplesmente, não é só pela fé, é pelo esforço, pela responsabilidade, pelo compromisso que assumimos. Porque a fé, queridos, ela nos conduz para aquilo que nós não podemos conquistar aqui nesse mundo. Ela nos conduz para algo muito maior, que está para além desse mundo, que está para além daquilo que é material e físico. A verdadeira fé nos conduz para o que é eterno. O terceiro ponto, irmãos, ou a terceira aplicação que eu quero trazer, é que a verdadeira fé, ela nunca fica sem respostas, por uma razão muito simples, porque ela não faz pedidos tolos. A verdadeira fé, ela não fica sem respostas, porque ela não se fundamenta em coisas, nem em circunstâncias e nem em acontecimentos. Quem tem verdadeira fé está satisfeito com o que Deus lhe concede, porque sabe que não é merecedor de nada, mas é socorrido pela graça divina, que nunca o desampara. Aí aqui nesse sentido, irmãos, a verdadeira fé, ela se mostra presente em nossa vida hoje, quando todos os dias nós somos supridos por Deus,
quando todos os dias nós temos o suficiente, quando todos os dias nós temos motivos para agradecer, quando todos os dias nós damos mais um passo, quando todos os dias nós prosperamos mais um pouco. Mas pedir mais do que é devido, irmãos, pedir além daquilo que é necessário, pedir coisas mirabolantes, pedir mudanças drásticas na vida, enriquecer de uma hora para outra, qualquer coisa dessa natureza, é uma evidência de alguém que não sabe o que quer e que nunca está satisfeito com o que tem. E isso não é ter verdadeira fé. Como eu disse, confissões positivas, brados de vitória, declarações de poder, coisas desse tipo, nunca são sinais de uma verdadeira fé, porque a verdadeira fé nos conduz para coisas melhores. Portanto, irmãos, fiquemos atentos para não cairmos nos erros que os fariseus caíram, de pedir sinais de Deus motivados por uma falsa fé, uma fé interesseira, uma fé que não condizia com aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem para nos oferecer. Vivamos pela fé que as Escrituras nos ensinam, pois isto é o que de fato há de nos conduzir corretamente e há de nos fazer andar juntamente com Cristo até a eternidade. Amém. Que Deus nos abençoe.